Olá, eu sou a doutora Simone Knoder, do Escritório de Advocacia Knoder Vergueiro. Sou advogada especialista na área previdenciária e hoje eu vim trazer para vocês um tema muito importante, que é o direito do autismo ao BPC-LOAS. Eu já falei sobre alguns requisitos no programa passado, né, sobre o BPC, então agora eu vou falar especificamente para os autistas. O transtorno do espectro autista, conhecido como TEA, ele é reconhecido pela Lei 12.764 de 2012 como uma deficiência para todos os fins legais. Qualquer grau de autismo dá direito ao BPC? Então, por ele ter sido reconhecido como uma deficiência para todos os efeitos legais, independe do grau de suporte 1, 2 ou 3, a pessoa com TEA poderá ter direito ao BPC. Porém, exige uma avaliação médica e social detalhada. E é isso que nós vamos falar agora. No autismo, né, como eu já expliquei sobre a deficiência, né, a definição de deficiência no BPC, para o BPC, no autismo, o impedimento ao longo prazo de natureza mental é o próprio transtorno. Já as barreiras são os desafios que a sociedade impõe e que dificultam a inclusão do autista, né? Como a falta de compreensão, o preconceito, a rigidez dos ambientes escolares e de trabalho, as dificuldades sensoriais e em locais públicos, entre muitas outras. Nesses casos, a análise do BPC ela não se resume a um diagnóstico, mas sim como o autista, em conjunto com essas barreiras sociais, impacta a vida da pessoa e de sua família. Não é somente autismo severo, suporte 3, que dá direito ao BPC, porque a lei ela não faz essa distinção. Embora pessoas com autismo de nível 1 e 2 possam ter maior autonomia, em algumas áreas elas enfrentam barreiras significativas que necessitam de terapias contínuas, suporte e que podem dificultar ou impedir a inserção no mercado de trabalho e a vida independente. Para que o BPC seja concedido à pessoa com autismo, é obrigatório comprovar os dois requisitos que eu já falei, né, anteriormente no BPC para qualquer outra pessoa com deficiência, que é a deficiência e o da vulnerabilidade socioeconômica. Mesmo a lei considerando o autista como uma pessoa com deficiência, essa deficiência precisa ser demonstrada e contextualizada. Tá? O INSS ele vai realizar uma avaliação médica e uma avaliação social para entender como o autismo impacta a vida do requerente. O laudo médico ele precisa ser detalhado, não conter apenas o diagnóstico de autismo, deve também descrever as comorbidades, já que em muitos casos, muitas pessoas com autismo têm também TDAH, transtorno de ansiedade, deficiência intelectual, etc. Né? Então, todas devem ser listadas, isso é muito importante, detalhar as limitações da pessoa com autismo, explicar como o TEA afeta a comunicação, a interação, o aprendizado, a autonomia e o comportamento. Indicar as terapias necessárias, listar todos os tratamentos recomendados, como terapia, ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e etc. E, se possível, a frequência semanal. Isso ajuda a comprovar os altos custos que a família enfrenta. Avaliação biopsicossocial do INSS. Isso significa o quê? Que a avaliação ela vai além do laudo. Os fatores ambientais, como as barreiras na sociedade, que são o preconceito, a falta de suporte, o apoio familiar, o acesso às terapias, influenciam a vida da pessoa. A família ela deve explicar isso detalhadamente.
na perícia como é a rotina do autista, quais são as suas dificuldades, os seus gastos e os desafios que enfrentam no dia a dia. Mesmo que a renda per capita da família ultrapasse um pouco o limite de 1/4 do salário mínimo, o benefício ainda pode ser concedido? Então, nesses casos, sim, porque a renda familiar, mesmo ela ultrapassando a renda per capita, ela ultrapassando o quarto do salário mínimo, o benefício ainda pode ser concedido, porque o STF já decidiu que esse critério não é absoluto. Se a família comprovar que possui gastos extraordinários e contínuos, como o tratamento da pessoa com autismo, esses valores podem ser abatidos na renda. Então, se a família ela comprovar que ela possui gastos extraordinários e contínuos, né, como o tratamento da pessoa, que nesses casos do autismo, como eu já falei, existem terapias, várias coisas, esses valores eles podem ser abatidos na renda. Então, é bem possível que consiga, sim. E doutora Simone, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, como é que como é que faz para te procurar? Dá sua rede social pra gente. Então, quem quiser saber mais sobre esse assunto, é só nos procurar através do Instagram, @adv_quinoder_vergueiro. Eu sou o Dr. Jefferson Ramos.